Bem, dando continuidade aqui ao nosso projeto, certo? Vamos agora adicionar algumas melhorias. Por exemplo, vamos adicionar aqui um namespace para nosso controller, certo? Pronto. Outra correção que a gente vai fazer aqui é no nosso construtor. O nosso atributo request está recebendo o valor dele mesmo, quando na verdade é o valor do atributo request, aliás, do parâmetro request. E outra coisa que nós iremos fazer aqui é corrigir alguns nomes. Nomes são muito importantes, tanto em métodos, funções, variáveis ou atributos, porque ele vai ajudar ao desenvolvedor entender o que aquele código faz. Por exemplo, caso alguém pegue esse código aqui futuramente, queira entendê-lo, a primeira coisa que ele vai perceber é que o nosso código foi construído em cima da arquitetura MVC, porque é muito fácil identificar. Os nossos diretórios aqui têm o mesmo nome das camadas da arquitetura MVC, ou seja, a priori ele já vai identificar isso. Posteriormente, ele vai identificar o que esse código aqui faz. Ou seja, digamos que ele queira adicionar alguma outra tela, alguma outra funcionalidade, ele já vai saber que ele vai ter que dividir essas responsabilidades. Então, pensando nisso, pensando que nomes são importantes, que identificadores são importantes, eu cometi um pequeno equívoco ao nomear alguns métodos do nosso controller e da nossa classe de subscription. Eu coloquei aqui o substantivo registro ao invés da ação de registrar. Então, o nome correto, a identificação correta para esse método seria register ao invés de registry, certo, pessoal? Eu vou fazer essa correção na minha classe de subscription também. Eu vou substituir todos os meus registry por registers, certo? Na minha classe de subscription. Bom, pessoal, eu já estou aqui no meu subscription, certo? Eu fiz todas as substituições necessárias. E outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui é alterar o parâmetro que a nossa função MySQLError recebe. Aqui eu estou passando a minha classe de conexão, ao invés de realmente passar a conexão com o banco. Então a gente vai chamar o nosso método aqui de conexão. A gente pode até fazer aqui uma pequena melhoria. Por exemplo, a gente está trabalhando com MySQL, certo? A gente pode dizer aqui que corrigir aqui, connection recebe a nossa connection get connection, ou seja, nós estamos obtendo a conexão com o banco MySQL, certo? E nós iremos substituir ele aqui. Assim a gente evita de que a nossa função tenha que se conectar com o banco novamente. A gente tem uma conexão só, ele só está se conectando uma única vez, retornando essa conexão para a nossa variável aqui, e a gente está passando essa variável para as funções necessárias. Substituir aqui também, prontinho. Basicamente, essas são as correções que a gente tem que fazer no nosso código, certo? Corrigimos tanto o nosso controller quanto o nosso subscription. Bem, pessoal, e o que a gente vai precisar fazer agora, certo? Quando a gente acessar o nosso site, eu quero ver o formulário de inscrição. E é isso que nós iremos fazer agora. Primeiramente, eu vou criar aqui uma classe controller, certo? O que essa classe controller ela vai conter? Ela primeiramente vai ser abstrata, ou seja, a gente não vai poder criar um objeto a partir dela, certo? E ela vai ter um método aqui, eu vou colocar um método protegido, chamado view, por exemplo, certo? E o que esse método aqui ele vai receber? Ele vai receber dois parâmetros. O primeiro é a nossa view realmente, o que a gente vai precisar carregar, certo? Vou colocar aqui o nome de view mesmo. E o segundo são os dados que essa view vai receber. Por exemplo, eu vou tipar já os meus atributos, certo? Aliás, os meus parâmetros. String aqui. E eu vou dizer que ele vai receber um array
de valores aqui, de dados, certo? Caso eu não passe nada, ele será vazio. E como vai funcionar a implementação dele? Bom, pessoal, eu já tenho um código que vai trabalhar com isso, que vai fazer esse carregamento de views para a gente, certo? Eu vou pegar ele, adicionar aqui e posteriormente eu vou explicar para vocês como ele funciona. Bem, pessoal, eu já coloquei o código aqui, certo? Agora eu vou explicar para vocês como ele funciona. Primeiramente, ele recebe dois parâmetros, a view e um data, certo? O que é essa view? Essa view é realmente o nosso arquivo de visualização. No caso do nosso sistema aqui, a gente só tem um index, certo? E o outro parâmetro é o data. Como que o nosso código aqui vai funcionar? Vamos lá. Caso esse data aqui, caso a gente não passe esse parâmetro na hora da chamada dessa função, a gente defina a nossa view, mas a gente não defina o valor de data, ele por padrão vai receber um array vazio, certo? Ele vai verificar se esse array não está vazio, ou seja, se essa variável ela não está vazia. Se não estiver vazia, ela vai dar um extract, certo? Eu vou explicar para vocês o que significa esse extract aqui. Posteriormente, ele vai verificar se essa view, se esse arquivo existe. Se esse arquivo existir, ele vai dar um require nele, senão ele vai lançar uma exceção. De um modo mais prático, eu passei aqui, chamei esse método aqui, esse view, certo? Passei o index para ele e não passei nada de valores, não passei um outro parâmetro para ele. Ele vai simplesmente carregar a nossa view aqui. Porém, digamos que a gente passe algum dado aqui para ele, ou seja, ele recebe um array, certo? Então, digamos que a gente passe um array aqui com a chave name e o valor aqui fulano, por exemplo. O que esse extract aqui ele faz? Primeiramente, a gente vai verificar aqui no if, ele vai verificar que a variável não está vazia, vai entrar, e o que esse extract aqui vai fazer? Ele vai pegar a chave do nosso array e transformar em variável, ou seja, ele vai pegar o name e transformar em uma variável name, certo? E vai pegar o valor fulano e adicionar para essa variável criada, certo? Então, caso a gente tenha n valores aqui, um array de n posições, ele vai transformar. Novamente, galera, importante dizer, a gente vai precisar definir corretamente uma chave, certo? Normalmente o PHP cria uma chave numérica de 0 até o infinito. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Prontinho. O que a gente vai fazer agora? No nosso Subscription Controller, a gente vai estender essa classe Controller. Ou seja, agora nós já podemos fazer isso aqui. Eu vou dar um return aqui. Eu vou chamar view, eu vou dizer que a nossa view é a index e não vou passar parâmetro nenhum, certo? O que a gente vai fazer agora? Aqui no nosso diretório public, no nosso index aqui, ao invés de dar um eco, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir por source barra controller, certo? Subscription controller, subscription controller, e vou informar qual método ele vai chamar quando criar essa classe. No nosso caso, index, certo? Vamos testar no navegador e verificar se está funcionando, pessoal. Eu estou aqui no navegador, certo? Eu vou recarregar aqui a página. Como a gente pode ver, carregou o nosso formulário corretamente. Ou seja, nossa ação de carregável está funcionando perfeitamente. Toda vez que a gente acessar esse endereço aqui, ele vai retornar para a gente o nosso formulário de inscrição. Mas vamos continuar, vamos voltar para o código e aplicar algumas melhorias. Bem, galera, a gente vai aqui para a nossa view, certo? E eu vou trabalhar com PHP aqui na nossa view. Novamente, pessoal, dizendo para vocês, esse aqui é um exemplo didático. Se a gente fosse desenvolver profissionalmente, fosse pegar um framework, por exemplo, nós não faremos muita coisa do que eu estou fazendo aqui, como aquele carregamento de view, por exemplo, e até mesmo que eu vou fazer agora. Nos frameworks
nós já temos componentes, e mesmo fora do framework, certo? Nós podemos baixar componentes para trabalhar com views, certo? Eu não vou fazer isso aqui, eu vou utilizar aqui o PHP mesmo, normal. Não vou utilizar nenhum template aqui, por exemplo, ou nada do tipo. Caso vocês estejam curiosos, pesquisem sobre Twig ou Blade, certo? Vocês vão ver que ele oferece vários recursos para a gente poder manipular valores na nossa view ou reutilizar partes da nossa view, certo? Voltando aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a nossa tag aqui PHP, certo? E nela eu vou fazer uma verificação. Por exemplo, se não for vazia e existir, certo? Uma variável chamada success, por exemplo, o que ela vai fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui nesse código, vou criar novamente, eu vou colocar aqui o fechamento, vou pegar todo esse código aqui e jogar para cá, certo, pessoal? Um detalhe, eu tô fazendo isso aqui de uma forma diferente para vocês verem. Eu poderia continuar utilizando aqui esse display none ou display block aqui, certo? Fica a critério de vocês, se vocês quiserem modificar para a forma que eu estou fazendo ou não. Eu vou tirar aqui esse style aqui, certo? E aqui eu vou simplesmente exibir a minha variável success. Pronto, basicamente é isso. Eu vou copiar esse mesmo código aqui, pessoal, certo? Só que ao invés de success, né? Pronto, eu vou dizer o que? Aqui também é success. Eu vou dizer o que? Uma variável chamada error, por exemplo. E aqui eu vou copiar esse código aqui, vou jogar para cá. Pronto. Aqui vai ser error, certo? Opa, esqueci o fechamento aqui. Pronto. Basicamente é isso aqui. Não há muito o que fazer. Aqui do mesmo jeito, pessoal, não tem muito o que fazer. Novamente, fica a critério de vocês. Se vocês vão querer utilizar dessa forma aqui ou se vocês vão utilizar da forma antiga. Ele aqui está dizendo que não existe nenhuma variável success. Realmente não existe. Porém, ele só vai exibir esse código aqui se e somente se success não for vazio, certo? Ou ele existir. Se a gente voltar para o nosso navegador e recarregar a página, a gente vai ver que ele não deu nenhum erro. Vamos lá. Eu já estou aqui no meu navegador, eu vou recarregar aqui a página. Como a gente pode ver aqui, primeiramente, ele exibiu tanto de erro quanto de sucesso, sem nenhum valor. Então eu fiz algum errinho lá. Vamos voltar para o nosso front. Voltando aqui, eu coloquei empty, ou seja, é se ele existir ou não for vazio, certo? Agora sim, aqui também vou dar pronto. Se a gente for no navegador novamente recarregar a página, a gente vai ver que vai sumir. Vamos lá. Pronto, vamos voltar para o código. Eu já estou com o código aqui, pronto. Pessoal, o que nós tínhamos para fazer na view a gente já fez, certo? Não vamos fazer mais nada. A gente pode fechar aqui. Agora a gente vai trabalhar na nossa classe de regra de negócio. Como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente já viu que a gente está trabalhando com retorno aqui, certo? O que nós iremos fazer? Basicamente, vamos melhorar isso aqui, certo? Eu não vou utilizar error aqui, eu vou utilizar o error. Esse message aqui não existe, certo? Eu irei fazer isso. Aqui eu vou copiar a mensagem de erro, vou jogar para minha variável error aqui. Posso colocar tanto com aspas simples ou aspas duplas. No caso aqui eu vou colocar tudo com aspas simples para criar uma padronizaçãozinha, certo? Pronto. A gente pode fazer assim. Nós podemos fazer aqui também, galera, de outra forma. Por exemplo,
como nós vamos fazer aqui? Algumas formas de melhorar esse if aqui, certo? Nós temos assim, se o valor dessa variável aqui for true, certo? A gente vai dar um return nesse array, um array de chave valor, certo? A gente pode fazer assim. Caso o valor de register save with success, ou seja, registro salvo com sucesso, for false, ou seja, ele não vai entrar nesse if aqui, a gente pode simplesmente retornar o erro, por exemplo. Opa, aqui é um return, certo? Pronto. E eu posso apagar isso aqui todinho. Ou seja, a gente acabou de diminuir, a gente refatorou o nosso código, certo? No nosso index aqui, aliás, desculpa, no nosso controller aqui, a gente vai passar os dados. O que ele recebe? Ele recebe um array de dados. Pronto. Nós iremos fazer aqui um request, certo? Passando todos os dados para ele. O método all, ele vai pegar todos os dados do body, certo? E nós temos aqui o retorno, por exemplo. Vamos colocar aqui como response. Prontinho. E o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos novamente chamar a nossa view, certo? Vou dar um return nela aqui. Pronto. Deixa eu dar um espaçozinho aqui. A gente vai chamar o nosso index novamente. E dessa vez nós iremos passar o response. Que o response já é um array. Ou seja, ele vai fazer aquele extract lá, vai transformar a nossa chave numa variável. E o valor da nossa chave, ele vai passar para a nossa variável criada. Caso tudo dê certo, ele vai exibir a nossa mensagem de erro, a nossa mensagem de sucesso. Vamos voltar para o navegador e executá-lo. Já estou aqui. Eu vou criar aqui, por exemplo, fulano de tal. Eu limpei a minha base, certo? O meu e-mail aqui, por exemplo, fulano@email.com, certo? CPF aqui, eu vou colocar um CPF qualquer, certo? Estado, vou dizer que é do Ceará. Data de nascimento, vou dizer que é hoje mesmo. E se ele é graduado, vou dizer que sim. Vamos ver se ele vai. Eu esqueci de um pequeno detalhe aqui, pessoal. Vamos voltar para o nosso código aqui, porque se eu enviar esse formulário, ele não vai funcionar. Por quê? Voltar para o código. Eu criei aqui a minha ação de registrar, eu modifiquei a minha view, porém eu não tenho nenhum controller, desculpa, eu não tenho nenhuma rota para isso, né? Vamos voltar aqui, ó, no nosso index aqui do public, por exemplo, e a gente vai duplicar essa linha, certo? Nós vamos dizer que o tipo vai ser post, ou seja, essa rota aqui ela vai funcionar somente se o tipo de requisição for post. Eu vou dizer que ele vai para a barra mesmo, e ao invés de index ele vai ser register. Pronto. Eu vou dar uma visualizada aqui na view para saber o formulário. Pronto, eu vou colocar aqui barra, por exemplo. Salvei aqui. Vamos voltar para o nosso navegador. Vamos recarregar a página e enviar o formulário, certo? Já estou aqui com o navegador aberto. Vou recarregá-lo. Pronto. Vou colocar aqui fulano de tal, certo? fulano@email.com, um CPF qualquer aqui, certo? Um estado, data de nascimento, vou colocar uma data de nascimento qualquer e vou informar que ele é graduado. Vamos enviar o formulário e verificar se ele vai retornar com a mensagem de sucesso ou de erro. Bom, a gente viu aqui que ele enviou, porém ele não retornou nada, certo? Vamos voltar para o código e analisar o porquê que ele deu esse erro. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos analisar aqui o código, certo? Na nossa view aqui, a gente verificou a variável error ou a variável success. Caso uma delas exista, ele vai exibir essa mensagem, certo? No nosso subscription aqui,
como é que a gente está retornando error e success. Ah, faltou o Czinho aqui de success, eu escrevi errado, certo? Vamos voltar aqui, nosso controle, verificar se realmente está tudo correto. Pronto, está tudo correto. Vamos voltar para a nossa view, vamos recarregá-la e enviar o formulário de novo. Eu já estou aqui na view, certo? Eu vou colocar aqui fulano só. Eu vou colocar e-mail, @email.com. Eu vou dizer o CPF mesmo, estado mesmo, data de nascimento mesmo, se ele é graduado sim. Vamos enviar e verificar se ele vai exibir a mensagem de sucesso. Olha só, a gente enviou e ele exibiu a nossa mensagem de sucesso. Vamos fazer aqui, por exemplo, vamos recarregar aqui a página. Eu vou colocar fulano de... Aliás, eu não vou colocar nome. Eu vou colocar aqui um e-mail. Vou colocar aqui CPF. Vou colocar estado. A data de hoje. Vou dizer que ele é também. Vamos verificar se ele dá a mensagem de erro. A gente enviou e ele exibiu a nossa mensagem de erro. Ou seja, pessoal, o nosso cadastro está funcionando perfeitamente, certo? A gente pegou um código ruim e transformou ele em um código melhor, mais fácil de manter, certo? E por esse vídeo é só, ele já está ficando bem longo e até o próximo, pessoal.